Olá, sejam mais do que bem-vindos. Agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. E você que está chegando agora, que não é inscrito ainda, vem fazer parte da nossa comunidade e já curta esse vídeo para poder fortalecer ainda mais o canal. Hoje eu estou trazendo o AMD Ryzen 5 5600G, a gente fala bastante coisa sobre ele, tem algumas coisas tecnológicas que vale muito a pena a gente estar colocando aqui e basicamente esse vai ser mais um relatório que a gente vai trazer de um processador aqui. Ele pertence à quinta geração de processadores aí da Ryzen, ano de introdução ficou em 2021 com microarquitetura em 7 nanômetros, tá? É sonho de muita gente, é o meu sonho também de ter essa máquina aqui em mãos, vai resolver muito problema com questão de TDP e entre outras coisas, então vamos ficar aqui até o finalzinho do vídeo. O preço do produto fica na casa de R$ 1.224 e dependendo da loja, né? Esse preço foi no Mercado Livre e dependendo da loja ele vai até R$ 1.294. É por isso que eu acho que mais vale a pena você estar fazendo a importação desse produto. Então você consegue comprar na AliExpress entre 820 a 920 reais, isso sem o dissipador, tá? Então você vai comprar ele sem um cooler também, que eu não aconselho também você estar utilizando. Você vai comprar um cooler à parte e vai ficar muito bem aqui nesse tipo de produto, tá ok? Então se for se no caso do dinheiro assim, eu te aconselho você estar importando ele aí das lojas chinesas, que vai valer muito a pena, ok? Núcleos e thread, ele possui 6 núcleos e 12 threads, trabalhando aí com 2 linhas de eficiência em cada núcleo, né? Tornando assim um processador com um desempenho um pouquinho melhor, né? Se ele tem um núcleo com essas 2 linhas aí, fica colocar aí 30 mais 30, vai ter uns 60% aí de eficiência. E no caso aí, se a sua placa-mãe já tiver ativada a questão do Hyper-Thread, se não tiver, você pode ativar facilmente aí no seu setup, na sua BIOS, tá ok? É mais eficiência, né? Você vai ter mais engajamento aí no seu processador e na hora dos jogos. Outra coisa que eu sempre falo sobre a questão de thread, depende muito da aplicação que você for utilizar. Geralmente tem algumas aplicações que não vão utilizar e tem outras, logicamente, que vai utilizar. Então, o que é? É bom você ter mais sim. Tecnologia Turbo Core, né? É um pouquinho diferente, mas basicamente a mesma coisa da Intel. Intel é Turbo Boost e o AMD é Turbo Core. Então esse aqui fica na casa dos 3.9 com ponto inicial maravilhoso. É um sonho, né? Você ter um processador que vai trabalhar em pouco consumo ali de energia, né, com eficiência maravilhosa, então ótimo para os seus programas e tudo, e vai com seu ponto máximo aí, que é o 4.4 em coisas assim mais pesadas, digamos assim, no jogo, como a gente gosta sempre de colocar aqui, tá? Tipo de memória DDR4 trabalhando a 2.200 MHz, 3.200 MHz aí para você estar utilizando tranquilamente. O limite máximo não vai importar muito, né? Então eu te falo, mais interessante você estar utilizando 16 GB. Já está fazendo investimento, quer mais coisa, quer mais ênfase. Se no caso o aplicativo decidir, logicamente é o aplicativo que decide, o jogo também decide, no máximo aí estourando aí 32 GB, tá? Eu utilizo 16 e até hoje não senti muita falta com relação a isso. Controlador de memória RAM, ele possui 2 canais, obviamente a gente vai estar utilizando aqui o Dual Channel para poder ter mais eficiência. Rapidinho aqui para não demorar muito, a gente tem um Single Channel que trabalha aí com apenas um pentezinho de memória. Você vai utilizar tanto 4, 8 ou 16, não te aconselho a utilizar 4, tá? Usa o mínimo aí 8 GB de RAM ou 16 aí. Dual Channel são memórias pares, você pode usar 4, 4 ou o 8, 8, né, para poder formar 16 e você vai ter o melhor da eficiência. Questão de Trip Channel ou Quadri Channel são mais para servidores, então você vai precisar de 3 canais no seu processador e 3 canais na sua placa-mãe. No caso, 4 no 4 Channel e também 4 na sua placa-mãe. É mais interessado assim para servidores. Para esse tipo de processador não há necessidade, você não vai encontrar isso, tá ok? Socket da placa-mãe é o AM4, então você vai estar buscando isso daí para você estar comprando a sua placa-mãe para você colocar esse processador. Ele tem um TDP muito gostoso, muito dos sonhos mesmo, que é o de 65 watts. Então, geralmente a gente escolhe um dissipador que tenha entre 120 a 135. Eu utilizo o Air Cooler. Se você quiser, no caso, se você for utilizar um Water Cooler, também te aconselho para você estar dissipando melhor aí a questão
da refrigeração do seu processador, tá ok? Estabilidade, ele tem uma estabilidade, pelo menos esse processador a gente está falando específico aqui, que ele vai manter o padrão normal. Então, se ele se exceder um pouquinho, no caso de 90 graus, ele vai estar trabalhando perfeitamente. Mas eu não aconselho você ficar acomodado e trabalhando com ele a 90, tá? Isso não pode, tá? Pelo menos na minha opinião aqui, não te aconselho você fazer isso não. Utilize aí uma dissipação interessante, que ele possa ficar na casa aí no máximo 70, 72, não mais do que isso, tá? Temperatura de risco eu não estava trazendo nos outros vídeos, é por isso que eu sempre falo para você dar uma olhadinha em todos os vídeos que a gente tem aqui, porque sempre vai ter uma coisinha nova. Então cada relatório a gente vai estar incrementando ou vai estar tirando algumas coisinhas. Então acompanhe os vídeos para você ficar mais ligado aí, tá? A temperatura de risco para todo tipo de computador fica na casa dos 95 a 105, com risco aí de sim queimar o seu chip, né, o seu processador aí, e você vai ficar sem processador. Toma cuidado com isso. Dificilmente acontece porque ele vai desativar, mas esse é o risco que você corre, né? E a gente não quer que aconteça isso daí. Processador atingindo entre 60 e 70, isso aqui seria um processador de saúde normal, e isso aqui está relacionado a processadores mais antigos, né? Não estou nem falando desse Ryzen aqui, não estou falando dos processadores em geral, tá? Controlador de vídeo, a gente tem um Radeon Graphics que é excepcional, tá rodando jogos sim, tá? Mas para você que optou por comprar um processador dessa magnitude aqui, eu acredito que você não vai se acomodar em utilizar apenas um chip gráfico aqui que a AMD disponibilizou. Te aconselho você utilizar aí uma RTX 360 ou 380, né? Dessa linha mais abrangente aí, que vai te ajudar bastante aí nas suas jogatinas. O controlador do PCI Express, ele fica com o 3.0, então não há necessidade de você estar fazendo investimento, né, numa placa-mãe 4.0 ou uma placa de vídeo. Mas no caso aqui a gente tem que pedir um pouquinho de licença e ver que realmente, se você tiver uma placa uma 360, né, que tenha o suporte ao 4.0, você pode utilizar sempre potência real. Eu sempre falo isso, PFC ativo, a gente sempre fala isso, então é interessante. Eu aqui utilizo dois tipos de fonte, que no caso é a Corsair e a Cooler Master. Você escolhe a que você confia. Logo, quando eu já faço essa escolha, eu já sei que a minha já tem o PFC ativo. Vou colocar um slide aqui para você estar dando uma olhadinha o que funciona, o que não funciona, né? A gente tem aqui o que não tem, logicamente você não vai escolher esse. O passivo também não escolha sempre o ativo. Quando você já tem ali a qualidade 80 Plus, ela já vem já acoplada aí, e você consegue essa qualidade a mais aí na sua fonte, tá? Isso tudo é conjunto e vale muito a pena isso tudo aí. Quando você não tem, você acaba aqui perdendo muita coisa mesmo, e às vezes até colocando em risco aí o seu set game aí, tá ok? Anomalias de fonte não real, a gente conta aqui com jogos com travamentos, desligamento do sistema, superaquecimento, tela azul da morte, falhas na memória RAM, e eu vou acrescentar mais aqui, que eu falei que sempre trazer uma coisinha mais, explosões, né, e até mesmo acidentes, quando a gente vê aí que a gente não tem, né, uma fonte de potência real que possa ocasionar, logicamente, aí mais segurança para o seu set, para sua casa, para sua vida, né? HD ou SSD, você vai sim utilizar um SSD para iniciar mais rápido os seus sistemas, e entre outras coisas, jogos, né, com mais eficiência, carregamentos mais rápidos, né? Às vezes você está demorando muito para poder carregar o GTA V, o GTA Online, problema no seu SSD. Geralmente, vamos falar sobre questão de leitura e escrita. Geralmente HD tem 50 de escrita e 120 de leitura, já o SSD 545 de leitura e 565 de escrita, tá ok? Leitura é quando você inicia um tipo de programa, e escrita é quando você copia, né? Ou cola algum tipo de arquivo, né? Cola uma pasta para outra, ali você vai estar escrevendo no seu SSD. E para você ter mais eficiência, logicamente você vai utilizar o SATA 3.0, que vai te ajudar bastante aí para você ter mais velocidade ainda na usabilidade do seu SSD. E anomalias que pode acontecer quando
você não utilize uma fonte potencial, pelo menos aqui para SSD, é sobre a escrita, ou pode ser a leitura também. Então você diminui entre 465, você cai para 50. Então pode estar ocasionando essa deficiência aí por causa da fonte potência real. Pasta térmica, eu não tenho muita coisa para poder falar sobre questão de pasta térmica. Eu sempre falo para você utilizar as melhores. Quando a gente fala utilizar as melhores, a gente está falando sobre a questão de preço, que preço às vezes não quer dizer nada. Muitas das vezes uma pasta térmica aqui de R$20, de R$30 tem a mesma eficiência daquela de R$148. A função dela simplesmente para poder ajudar aí na dissipação do calor, né? Diminuir os atritos, entre outras coisas. Então o segredo é acompanhar nos termômetros, tá ok? Filtro de linha ou tomada, logicamente você vai utilizar o filtro de linha para poder te ajudar ainda mais aí na oscilação, diminuição de ruídos e entre outras coisas, né? Se tiver algum tipo de problema na sua rede elétrica, o seu computador não vai sofrer as consequências. Vai desarmar se no caso for a questão do disjuntor, né? Que hoje em dia tem filtros de linha que tem essa tecnologia, eu chamo de tecnologia, e se no caso for o fusível, ele vai queimar o fusível, trocou o fusível, já tá tudo novo ali e você vai ter o melhor aí do seu set, tá? É o respeito que você tem pela sua máquina. Agradeço a vocês, estamos sempre juntos. Não se esqueça de se inscrever, tá? Que o canal é um canal família, então venham já fazer parte da nossa comunidade. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something